o carnaval, ele tem origem na Europa e, por consequência, ele foi trazido para o Brasil, ou pelo menos alguns de seus elementos, no processo de colonização. E desde o período colonial, a gente já tinha algumas manifestações carnavalescas que eram diferentes das que a gente tem hoje. E é interessante que na história do Brasil e na história do carnaval brasileiro, a gente vai percebendo como essas manifestações elas vão se tornando cada vez mais plurais e mais democráticas, digamos assim. Porque a gente pode encontrar diferenças entre os modos de se fazer o carnaval no estado de São Paulo, no estado do Rio, em Recife, na Bahia. E não só uma diferenciação por estados, mas a gente pode pensar numa escala menor ainda, como da cidade ou ainda do bairro. A gente vai ter bairros que fazem as festas de um jeito tão específico que vai ser tradicional, enfim. E aí é interessante a gente pensar no carnaval como uma manifestação cultural e também nessa questão da sua pluralidade e do quanto ele é Minha democrático. relação com o carnaval é muito positiva. Eu gosto muito dessa data porque eu faço aniversário no final de fevereiro, então sempre dá para comemorar junto o meu aniversário junto com o carnaval e sempre são momentos que eu me divirto bastante. Bom, é uma relação muito recente, cerca de 3 ou 4 anos, que eu passei a frequentar festas e eventos nesse período do Para a ano, gente né? pensar o carnaval, a gente tem que levar em conta vários elementos, né? O seu caráter cultural, histórico no Brasil, o seu caráter na dimensão do lazer que ele representa para a população, as problemáticas envolvidas no carnaval, como por exemplo a hipersexualização do corpo da mulher. Existem inúmeras coisas para a gente falar do carnaval. A questão é que, quando a gente fala do carnaval enquanto uma manifestação cultural espacial, ou seja, que se apropria do espaço geográfico para imprimir nele as suas marcas, a sua dinâmica, ele passa a representar um fenômeno que carrega consigo símbolos, significados, subjetividades, afetos da população brasileira, historicamente, né, nessa festa, nessa manifestação que é tão presente na nossa cultura, mas que, na dimensão socioespacial, representa também a apropriação do espaço pela dinâmica popular, pela festa. Então, para mim, essas festas, elas têm um clima mais de diversão, em que as pessoas estão mais relaxadas, mais descontraídas. Eu penso que as pessoas, elas meio que se despem de todos os seus preconceitos, né? Então elas se permitem experimentar, sabe? Todos os tipos de diversidade. E eu acho que além de representar bastante a cultura brasileira, é um evento que tem muita liberdade, existe muita liberdade para você curtir da maneira que você quiser, ou se você não quiser curtir também. E eu acho que também é um evento muito acessível para as pessoas, por ter carnaval de rua e tudo mais, então eu acho que todo mundo consegue participar se quiser participar. Eu gosto bastante do carnaval por conta Essa disso. apropriação do espaço por uma manifestação popular, cultural, passa a ser também uma forma de resistência, entendendo que o espaço tem também ali formas hegemônicas, seja pela presença de empresas multinacionais ou até pelas formas que constituem ele, né, que acabam sendo engessadas, pouco espontâneas. Então, quando você tem uma festa que é espontânea, que é livre, que tem um monte de gente ali, que tem um monte de músicas acontecendo e que é um fervo, né, literalmente, você entende que o espaço geográfico é apropriado pela espontaneidade, por uma coisa que extrapola aquilo que o capital controla. Um sambódromo, que pode ser uma coisa grande. A gente pode ter os blocos de rua na cidade de São Paulo, por exemplo, que também é uma coisa gigantesca, assim como os trios elétricos em Salvador, como a questão do frevo e dos bonecos de Olinda em Recife, enfim. Mas ainda a gente está falando de coisas e de festas grandes, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, no carnaval que acontece numa rua, num bairro,
num teatro, enfim, de coisas menores. E aí a gente pode pensar que para se fazer ou para se brincar o carnaval, a gente não precisa de uma. Não necessariamente a gente está falando de grandes estruturas ou de grandes eventos. Então, o geógrafo brasileiro Alessandro Dosano, em entrevista para a Agência Brasil, fala que essa espontaneidade que a gente vê no carnaval contrapõe o artificialismo do cotidiano do espaço urbano, o que ele entende como uma prática de resistência e também como um modo de pensar novas vivências com a cidade. E então isso nada mais é do que o carnaval como utopia, né? E aí dá para pensar também como as nossas cidades foram construídas de modo a priorizar os automóveis e como no carnaval, mesmo que por algumas horas, você tem ali algumas ruas de um determinado bairro sendo fechadas ou então grandes avenidas, né? O que atribui novos significados para essas vias. E eu cheguei a ver também depoimento de foliões falando que durante o carnaval eles transitam por espaços da cidade considerados perigosos normalmente e até repensam esses lugares. E aí acho que dá para traçar um paralelo com a apropriação do espaço pelas crianças no carnaval. Principalmente levando em conta que no contexto de diversas cidades brasileiras, elas têm sido privadas de vivências extramuro justamente pela questão da segurança. Não é só mil maravilhas. Então, nessa perspectiva crítica, a gente também pode pensar que, dialeticamente, ao mesmo tempo que o carnaval no espaço é uma manifestação espontânea de apropriação do espaço de resistência, ele também, em algumas situações, é incorporado, absorvido pelo capital e utilizado, portanto, como um mecanismo de lucro e de mais-valia. Então, ele passa a integrar também o circuito da economia hegemônica no momento que o capital enxerga no carnaval uma maneira também de uma economia lucrativa para os grandes. E aí a gente não está falando, por exemplo, do camelô que vai vender a água ou que vai vender doce e o cara que vai vender latinha de cerveja, né? E na vivência que eu tenho, o carnaval aqui na cidade de Sorocaba, ele não tem muito um cunho cultural, né? Eu sei que existem alguns blocos, até tradicionais, que trazem algumas danças, como maracatu, por exemplo. No mais, assim, as festas, os eventos também não são eventos muito grandes, mas o que é promovido nessa época do ano é mais nesse cunho de lazer mesmo. Em Sorocaba, eu acho que é meio ruim o carnaval, porque aqui é uma cidade muito conservadora e o carnaval ele é muito uma expressão de liberdade, então acho que tem esse confronto das ideias e os órgãos públicos, principalmente nos eventos públicos, né, eles costumam colocar muitas regras, impor algumas coisas meio desnecessárias e eles não dão todo o apoio suficiente, tanto que vários eventos que eu fui tiveram muitos problemas por conta disso, por conta da prefeitura, enfim, os órgãos que ajudam, não ajudarem da maneira que seria legal, assim. Devido à pandemia. Eu acredito que devido a essa situação, para o próximo ano não vai haver e também não deve haver carnaval. Eu particularmente entendo isso, entendo a importância dessas medidas de segurança, desse momento que nós estamos vivendo, e acredito que, de fato, se for necessário para a segurança de todos, que não seja promovido esse evento, né, durante esse período do ano, tudo bem. E em 2021 eu não sei muito o que esperar do carnaval. Eu espero que fique tudo bem logo para que todo mundo possa curtir, se tiver. Eu entendo que no mundo, nesse momento, isso não é uma prioridade. Então, se tiver, vai ser muito feliz. Acho que vai ser um evento muito grande e muito maravilhoso. Mas se não tiver também, eu entendo que nesse momento é necessário que outras coisas sejam resolvidas primeiro. Então, é isso. Vou ficar triste, mas eu entendo. Mas também espero que tenha, porque se tiver vai ser muito bom.
E é pensando no carnaval como essa manifestação cultural que produz novas vivências com a cidade baseadas na alegria e na espontaneidade, e também por representar tanta coisa para tanta gente de diversas maneiras diferentes, é que dá para ter uma noção do porquê, mesmo as pessoas entendendo o quão importante é, nesse momento de pandemia, evitar uma aglomeração no nível que o carnaval causaria. Ainda se escute muitas lamentações sobre um possível cancelamento da festa no ano de 2021. Mas eu acho que, para finalizar, é importante que a gente entenda isso, que o espaço, ele não é só o palco em que acontece o carnaval em cima. Ele é o locus de reprodução da própria cotidianeidade, da própria cultura. E, portanto, o carnaval integra o espaço geográfico, porque não só é uma manifestação que acontece nele, que se reproduz nele, mas que ao mesmo tempo é reproduzida por ele, entendendo o caráter regional, o caráter que, enfim, vai modificando o carnaval ao longo do Brasil, mas que faz dessa festa, dessa apropriação do espaço, um elemento tão marcante na nossa cultura e na nossa espacialidade brasileira.